Bom dia a todos. Boa tarde, desculpe. Meu nome é Gabriel Neiravoto e eu sou Head of Training Programs do BCSD Portugal. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito a presença e o interesse de todos nessa atividade de formação. Nós vamos estar, então, falando hoje sobre a integração do capital natural na gestão empresarial. E, nesse sentido, eu gostaria muito de agradecer à EDIA, em nome do BCSD Portugal, por aceitar esse desafio e se juntar a essa sessão. Nós frisamos, então, que a EDIA é nosso membro já há precisos 15 anos, se juntou, na verdade, no dia 15 de setembro de 2005. O tempo voa, né? No que venham muitos outros. Nós temos a oportunidade, então, hoje de assistir a apresentações de casos de estudo bastante interessantes acerca da atuação da EDIA no empreendimento de fins múltiplos de Alqueva, que será realizado, então, pelo Diogo Nascimento, diretor-coordenador da EDIA, a quem agradeço a presença. E teremos também uma apresentação sobre o Parque da Natureza de Noudar, que será realizado, então, pela Débora Moraes, a técnica superior do Parque da Natureza de Noudar. Então, agradeço também a presença da Débora. Bom, para nós no BCSD é muito inspirador e é muito gratificante perceber que há empresas como a EDIA que têm a preocupação com capital natural em seu núcleo, em seu DNA, né? Principalmente em um momento tão sensível globalmente no tocante à biodiversidade. De acordo com o relatório da ONU, o mundo falhou, infelizmente, em cumprir todas as 20 metas de Aichi nessa última década. Os alvos têm como objetivo, então, impedir a destruição da natureza e da vida selvagem. A gente tem que o relatório Global Diversity Outlook 5, que foi preparado para a cúpula da ONU, descobriu que, apesar do relativo progresso em algumas áreas, os habitats continuaram a desaparecer, um grande número de espécies continua ameaçado de extinção e 500 bilhões de dólares em subsídios governamentais ambientalmente prejudiciais ainda não foram encerrados. De acordo com um estudo internacional recente também, entre 2000 e 2013, o planeta perdeu uma área de ecossistemas intactos, equivalente à superfície do México. É mesmo é quase impossível imaginar essa extensão territorial, né? E outros dados também são muito tristes. Então, em 2013, quase 60% da superfície terrestre já está sob a pressão humana moderada ou intensa. E, de acordo com o relatório do World Economic Forum, Nature Risk Rising, em 2009, nós temos que mais da metade do PIB mundial, um total de 44 bilhões de euros, está moderado ou altamente dependente da natureza nos seus serviços. Então, a gente percebe aí uma importância da biodiversidade enorme, principalmente na questão da gestão empresarial, e também um momento bastante sensível. Então, a nossa missão é que, ao fim da próxima década, esses indicadores sejam bem mais positivos, né? Temos menos de 10 anos para reverter a destruição natural que estamos causando enquanto sociedade. Entramos agora na década derradeira, não sei se alguns já ouviram esse termo, e não há muito tempo. Em 2030, nós saberemos, então, qual o caminho que nós escolhemos. O Portugal e a EDIA, então, estão comprometidos com esse objetivo. Então, vamos a isso. Espero que tenham uma ótima apresentação. Eu deixo agora, então, com a nossa voluntária do Projeto Life, a Sofia Redes, que vai realizar essa intervenção de formação. Muito obrigado novamente, EDIA, e espero que tenham uma ótima apresentação. Uma boa tarde. Obrigada, Gabriel, e bem-vindos a todos os que nos estão aqui a ouvir hoje. Queria também agradecer à EDIA e ao Diogo e à Débora por estarem aqui hoje connosco. Não me vou alongar porque o Gabriel acabou por introduzir muito bem este webinar, que será sobre o capital natural. Essencialmente uma sessão de sensibilização da minha parte, e também, por outro lado, uma ação de partilha de boas práticas, porque temos aqui hoje a EDIA connosco que vai partilhar os seus projetos, e agradecemos muito a sua presença. E sem mais demoras, vamos passar ao programa de hoje. Depois desta pequena introdução que acabámos de fazer, eu vou agora falar um pouco do BCSD Portugal e do programa Live, sobre o qual realizamos esta sessão. De seguida vou fazer então uma breve apresentação e uma explicação acerca do capital natural e da sua importância, uma exploração de conceitos essencialmente e sensibilização. Vou também depois falar um pouco sobre a integração do capital natural pelas empresas, e logo a seguir passo a palavra aos nossos convidados,
No fim teremos, claro, espaço para perguntas e respostas, onde podem todos colocar as vossas questões e os vossos comentários e observações, e vamos encerrar às 16h30. Antes de começarmos, queria só relembrar algumas recomendações básicas deste mundo dos webinars. A primeira era que deixassem o vosso microfone silenciado, acho que já está tudo por defeito, já vem todo silenciado. Depois queremos dizer que estamos, claro, sempre abertos a que participem ao longo da sessão nos momentos que são mais oportunos, que será no final da sessão. Informo também que esta sessão vai estar a ser gravada, portanto não precisam de divulgar, porque nós vamos tratar de divulgar amanhã, provavelmente. E é isso, agora queria falar um pouco do BCSD Portugal, que é uma organização empresarial sem fins lucrativos, que foi criada em 2001, e o seu objetivo geral é então, ao reunir várias empresas, dar-lhes apoio na sua jornada para a sustentabilidade. O BCSD trabalha em 3 vertentes principais, maioritariamente no business to business, ou seja, tal como eu acabei de dizer, trabalhamos com as empresas, ajudando-as a ter acesso a conhecimento e a networking relevante que as induza em melhorias na integração da sustentabilidade na sua atuação e na sua estratégia, através de formação, de grupos de trabalho, eventos, etc. Mas também existem outras áreas onde o BCSD tenta atuar, que fazem parte da sua missão, e hoje, nesta sessão particularmente, queremos levar a sustentabilidade ao público em geral e fazê-lo através de um projeto europeu de que somos parceiros, que é o LIFE. Queria também deixar aqui as nossas empresas associadas, que temos mais de 100 atualmente. Podemos observar que variam muito entre si, vai desde microempresas até grandes empresas de diferentes setores, e no seu conjunto as empresas associadas representam uma fatia importante do PIB português. Queria também dizer que o BCSD Portugal integra a rede global do World Business Council for Sustainable Development, que é a maior rede internacional de empresas a trabalhar para a sustentabilidade, com empresas associadas em diferentes países e várias organizações independentes espalhadas pelo mundo, sendo o BCSD a organização em Portugal. Vou também falar um pouco sobre este projeto, que é o Life Volunteer Escapes, que faz parte do programa LIVE, financiado pela Comissão Europeia, e o seu objetivo geral é então promover e viabilizar ações de voluntariado ambiental, fazendo-o através do acolhimento de voluntários em várias entidades parceiras a nível nacional, e o BCSD é uma delas. Uma vez que as outras entidades parceiras atuam muito mais através de atividades de proteção ambiental e conservação da natureza no terreno, em contacto com o terreno, o BCSD acaba por se distinguir exatamente por fazer esta ponte com o tecido empresarial, por se dirigir e por atuar no contexto empresarial. Portanto, o papel do BCSD, especificamente neste projeto, é a sensibilização e a partilha de boas práticas sobre a importância da proteção e conservação do capital natural para as empresas, e é isto que nos traz aqui hoje. Foi neste contexto que criámos este ciclo de webinars que temos vindo a desenvolver. Agora vamos falar um pouco então de sustentabilidade, de biodiversidade e capital natural. Vamos explicar sucintamente estes conceitos e explorar noções adjacentes. Então o que é a sustentabilidade? Hoje em dia este termo é muito utilizado e podemos cair no erro de o tornar um pouco vago, porque cada pessoa acaba por utilizar no seu contexto e às vezes torna-se confuso. Mas nós sabemos que, assim, tradicionalmente, a sustentabilidade une 3 pilares: o ambiental, o social e o económico, ou de governança. E os 3 têm igualmente peso e importância, não podemos sobrepor nenhum em relação ao outro, e para uma empresa ser competitiva não só a curto, mas também a longo prazo e atingir a tal sustentabilidade, tem que saber muito bem integrar os 3 vetores. Aqui queremos distinguir 4 tópicos essenciais. Primeiro, limitarmos o aumento da temperatura média global a 1,5 graus Celsius no máximo, segundo aquilo que foi estipulado no Acordo de Paris, como estratégia para combater as alterações climáticas e o aquecimento global. Depois, valorizarmos e protegermos a biodiversidade e o capital natural. É um pouco nesta área que vamos estar a atuar hoje, vamos explorar, e também será igualmente importante assegurarmos que os direitos humanos são cumpridos e respeitados e que haja coesão social e, por fim, garantirmos a transparência das empresas e das entidades governadoras. Apesar do tema do ambiente ser hoje em dia muito debatido, muito falado de um modo geral, não é um tema recente. Acho que todos temos esta noção que já falamos desde o ambiente, desde a década de 70 até antes. E, por exemplo, temos aqui um documentário que foi lançado em 2006,
Uma Verdade Inconveniente, que ficou bastante conhecido, acho que todos devemos ter ouvido falar, onde o Al Gore nos aborda e de certa forma expõe para o público em geral a questão das alterações climáticas, das emissões de gases com efeito de estufa e o aquecimento global. E a verdade é que esta relação entre as emissões libertadas pelas atividades humanas e as alterações climáticas já está bastante consolidada, já é aceita de um modo geral pela comunidade científica, e daqui que resulta que já existe algum grau de atuação por parte das entidades de governança e de política internacional, mas onde nós queremos chegar é que o tema da biodiversidade está a seguir o mesmo caminho, podemos até dizer que é o próximo grande assunto, está a crescer cada vez mais uma maior sensibilidade para com esta questão da perda da biodiversidade. Tome-se, por exemplo, o novo documentário de 2019, Our Planet, que alerta para a crescente perda da biodiversidade e para a importância da conservação da natureza e das espécies, e não podia deixar de trazer aqui um novíssimo documentário narrado pelo David Attenborough, que também está muito interessante e também alerta para esta crescente perda da biodiversidade. E a verdade é que já estão a ser feitos esforços para travar esta perda da biodiversidade e é de esperar que se venha a criar rapidamente um novo acordo global para a biodiversidade, à semelhança do que acontece para as alterações climáticas. E prosseguindo com o que eu acabei de dizer, tenho aqui um slide que nos mostra a Estratégia de Biodiversidade da União Europeia para 2030, que foi lançada a 20 de maio deste ano, e é uma estratégia que vai definir as medidas e ações que deverão ser tomadas pelos vários países no combate à perda da biodiversidade. Agora, para nós valorizarmos e protegermos esta tal biodiversidade, a natureza e o capital natural, é preciso refletirmos muito sobre aquilo que ela significa para nós, tanto enquanto indivíduos, como enquanto empresa, como enquanto sociedade, e também pensarmos no quão dependentes estamos dela. E, de facto, os recursos naturais e os serviços de ecossistemas estão em tudo o que nós utilizamos, tudo o que está presente no nosso cotidiano, desde a nossa casa, o nosso telemóvel, o nosso carro, a nossa roupa, enfim, tudo existe porque foi manufaturado tendo como ponto de partida o capital natural. Então, agora torna-se inevitável e importante darmos uma definição de capital natural. O que é o capital natural? Então, pode ser definido como o estoque ou a quantidade de recursos naturais, quer sejam renováveis, quer sejam não renováveis, que existem na natureza e que permitem a vida humana, tal como o resto das vidas que existem no planeta, e são, portanto, a base da economia e das empresas, e podemos dizer que estes recursos podem ser organismos vivos, como plantas, animais, como também recursos de componentes ambientais, como ar, água, sol, etc. Estes recursos naturais, ou este estoque, combinam-se e acabam por produzir um fluxo de benefícios. E é este fluxo de benefícios que nós chamamos os tais serviços de ecossistema. Estes serviços de ecossistema assumem um valor por serem extremamente úteis e beneficiais e permitirem então o desenvolvimento económico e social. Para dar alguns exemplos de serviços de ecossistema, temos o ar limpo que respiramos, a água potável, solo fértil, ou então só o simples facto de termos um parque ou uma praia para lazer, para turismo, são tudo serviços que os ecossistemas nos proporcionam de forma mais ou menos contínua. Para além disto, é também muito importante termos a noção de que é a biodiversidade que sustenta ambos, tanto os recursos naturais e o estoque de capital natural, como os serviços de ecossistema. Portanto, aqui já vemos muito bem a importância do capital natural para a sociedade e por acréscimo para as empresas, que são o veículo de aprovisionamento de bens e serviços, e, portanto, é necessário mantermos ao máximo este fluxo que requer, claro, um ecossistema funcional e saudável. Agora, olhando um pouco atrás no tempo, eu trago-vos aqui uma animação que é um recurso de Gapminder, e a verdade é que ao longo do século passado verificámos que ocorreu um progresso económico e tecnológico muito expressivo, o que se repercutiu, claro, na estrutura das empresas, das políticas e da sociedade, que acabaram por se alterar drasticamente. Ou seja, houve uma evolução que a indústria protagonizou associada ao desenvolvimento da tecnologia. E aqui neste pequeno vídeo nós vemos várias bolas que representam os países de acordo com a sua dimensão, sendo que as cores correspondem ao continente onde se inserem, e o que nós vemos é que ao longo do tempo, desde o século XIX até os dias de hoje, as bolas vão avançando no gráfico, vão progredindo. Isto significa que as sociedades foram passando de estados mais precários, com menores rendimentos e com baixa esperança de vida, para a situação oposta, com o aumento da riqueza de um modo geral e o aumento da esperança média de vida. Ou seja,
nós, enquanto sociedade, beneficiámos muito destas mudanças. Por isso é que falamos também de um progresso, especialmente ao nível da saúde, da prosperidade dos países, que no conjunto geral acabaram por proporcionar um aumento da qualidade de vida, de um modo geral. Claro que foi diferencial e a ritmos diferentes nas várias regiões, mas todos beneficiámos. E apesar de todas estas vantagens que nós alcançámos, nós podemos compreender que este progresso fez-se um pouco às custas do nosso planeta, da saúde do nosso planeta. Então, hoje em dia vão surgindo vários termos e várias teorias, especialmente na comunidade científica, como são estes que nós trazemos aqui, que é a grande aceleração e o antropoceno. Muito sucintamente, esta teoria da grande aceleração defende que nos últimos 70 anos a pressão humana no ambiente foi tal e foi aumentando tanto desde o ano de 1950 que este tal ano de 1950 marca um momento em que as tendências de atividade humana que provocam um grande impacto no planeta se intensificaram tão drasticamente que podemos falar de uma grande aceleração e que esta transição foi então... verificou-se então a transição entre o Holoceno, o período geológico do Holoceno, para o Antropoceno. Isto tudo deve-se então a vários fatores que nós já estamos muito habituados a ouvir, como o aumento populacional, o desenvolvimento económico, o aumento da produção e do consumo, a superexploração de recursos, poluição, emissões de gases, etc. E mesmo não sendo o antropoceno um termo consensual, ou seja, não é algo que seja formalizado no período da escala do tempo geológico, não é validado, mas é caracterizado, como o nome indica, por um enorme impacto humano e, portanto, acabou por ser popularizado porque descreve e traduz muito bem a situação em que nós colocamos o planeta. E aqui vemos, a corroborar com a teoria do slide anterior, vemos 24 indicadores utilizados noutro estudo sobre a grande aceleração. E o que é que nós vemos em todos estes gráficos? Todos eles têm um padrão muito semelhante, um padrão crescente, às vezes até exponencial. E o que é que isto nos pode indicar? Podemos começar a ter uma hipótese que existe uma estreita correspondência, uma correlação entre o desenvolvimento económico e social, que está expresso pelos indicadores dos gráficos à esquerda, à laranja, e as alterações verificadas nos sistemas terrestres que estão representadas pelos indicadores à direita, à azul. E isto principalmente a partir de 1950. Isto pode propor que então é o crescimento e o desenvolvimento das sociedades humanas que é o grande responsável pelas pressões e mudanças nos sistemas naturais. Na verdade têm vindo a ser desenvolvidos vários modelos para avaliar então este impacto da humanidade no planeta. Aqui achámos pertinente trazer os limites planetários, que é um modelo do Stockholm Resilience Center, e aqui observamos 9 domínios cujos limites não devem ser ultrapassados de forma a permitir que a humanidade se continue a desenvolver e a progredir nas gerações futuras. O que nós concluímos é que a atividade humana já ultrapassou alguns destes limites biofísicos e outros já estão num estado de risco acrescido, e isto põe em risco, claro, a resiliência desses sistemas naturais e a saúde do planeta, o que pode afetar os tais serviços de ecossistema de que nós tanto precisamos. Outro modelo que nós quisemos trazer aqui é o Earth Overshoot Day, que foi desenvolvido pela Global Footprint Network, que, pegando na métrica da pegada ecológica, que é um indicador ambiental amplamente utilizado, que compara a procura de recursos por parte de indivíduos, sistemas políticos e empresas com a capacidade regenerativa da Terra, criou então este Dia de Sobrecarga da Terra, que basicamente marca o ponto no qual a humanidade, a nível global, passou a utilizar mais recursos do que aqueles que a Terra nos pode fornecer de modo sustentável, criando assim um déficit ecológico. Este dia de sobrecarga não é nada mais, nada menos do que o somatório de todos os países, que define, portanto, cada país terá um dia onde começaria a consumir recursos a crédito com base no seu estilo de vida. Uma observação já óbvia que nós retiramos é que existe um grande contraste de países. Os países desenvolvidos e com maior capacidade económica têm tendência a ter este dia de viragem mais cedo do que outros e cada vez mais cedo ao longo dos anos. Na verdade, segundo este modelo, desde a década de 70 que a humanidade tem estado em overshoot ecológico. No caso de Portugal, em 2020 este dia foi dia 25 de maio, que foi um dia antes comparado ao ano de 2019, e 3 semanas antes quando comparado a 2018, ou seja, estamos a piorar. E nós temos apenas um planeta, mas atualmente a humanidade utiliza o equivalente a 1,7 planetas para satisfazer a procura de recursos de que necessitamos.
Isto significa que a Terra precisa de 1 ano e 9 meses para regenerar aquilo que é utilizado num ano. Portanto, é urgente atuarmos no sentido de contrariar esta tendência. Depois, queria também voltar a falar e alertar para a perda da biodiversidade. E aqui trazemos um dado que está presente no relatório da WWF, que nos diz que 60% das populações de vertebrados, ou seja, mamíferos, peixes, répteis e anfíbios, sofreram um declínio em média de 60% desde os anos 70, desde 1970 até 2014. E isto representa uma perda massiva de biodiversidade. E se observarmos o novo relatório de 2020, que tem a atualização destes dados, a situação ainda piora, porque já estamos nos 68%, com um acréscimo apenas de 2 anos. Pronto, agora tocando num assunto muito recente, muito atual, que é esta questão dos surtos de doenças, a verdade é que há muito que a comunidade científica nos avisa para o facto de a probabilidade do aparecimento de um novo vírus ou bactéria que se dissemina ao ponto de se tornar uma pandemia ser bastante elevada. É muito relevante então falarmos deste paralelo que existe entre a forma como nos relacionamos com a natureza e com as outras espécies e o aparecimento destes tais agentes patogénicos. E aqui até vemos este exemplo do documentário Resumindo, que está na Netflix, que apenas um mês antes da pandemia fez exatamente um episódio a alertar-nos para este risco. Portanto, não podemos estar assim tão surpreendidos que isto tenha acontecido. Mas o que acontece é que à medida que a população cresce, as cidades aumentam e se industrializam, os consumos também aumentam. Isto leva-nos inevitavelmente à invasão de áreas selvagens e à destruição e degradação de habitats naturais, que antes estavam em estado selvagem, não tinham a presença humana, e estes locais podem potencialmente acolher espécies que são portadores de vários agentes patogénicos, inclusive podem-se tratar aquilo que chamamos de reservatórios naturais, como é o caso do morcego, que muitas vezes não são afetados pelos vírus e pelas bactérias, mas quando passa para nós a história é diferente, não é? E nós nunca conseguimos ter uma noção daquilo que vai acontecer a nós, se vai ser patogénico para nós ou não. E a verdade é que a biodiversidade acaba por atuar como um tampão que nos isola destes patógenos, e se continuarmos a desflorestar e a destruir áreas naturais, que acaba por ser normal, temos é que ter algum cuidado. Estamos também a estreitar a convivência com estes animais, existe uma maior proximidade e um maior contacto e estamos mais expostos a estes agentes patogénicos. A situação que estamos a passar é muito explícita e é uma motivação muito palpável para repensarmos os nossos comportamentos enquanto sociedade. Pronto, agora vou então passar à parte mais dirigida ao capital natural nas empresas. Queria começar por vos apresentar aqui esta tabela que nos apresenta o top 5 de riscos globais que a humanidade enfrenta segundo o World Economic Forum, ao longo dos anos, num relatório que costuma publicar anualmente. E o que nós vemos é que se olharmos para os primeiros anos aqui representados, o top 5, quer em termos de impacto como de probabilidade, era dominado por riscos económicos, representados a azul, inclusive até 2010. Ao longo dos anos, vemos que a preocupação com os riscos ambientais vai aumentando até ao ano 2020, onde estamos agora, e comparando com há 10 anos atrás, o top 5 passa a ser completamente dominado por riscos ambientais que estão representados a verde. E dando exemplos, temos eventos climáticos extremos, desastres naturais, perda da biodiversidade, desastres naturais induzidos pelo humano, falha na ação climática, são estes que estão aqui representados. Ou seja, isto significa que cada vez mais existe um reconhecimento de que a natureza e a biodiversidade não importam apenas por si mesmos, que também importam por si mesmos, obviamente, mas representam mesmo um desafio para nós e se não atuarmos vamos ter, e já temos a ter, muitos problemas. Portanto, é importante termos esta noção de risco. Também queria deixar aqui alguns exemplos ilustrativos que nos permitem perceber na prática a enorme dependência das empresas face ao capital natural. Em primeiro lugar, temos aqui o caso do Rio Reno, que em 2018 a diminuição do nível de água do Rio Reno durante 188 dias provocou o agravamento das alterações climáticas e pôs em causa, foi provocado pelo agravamento das alterações climáticas e pôs em causa a atividade do setor da indústria alemã por completo. Depois temos o caso da polinização. Os polinizadores são determinantes para o sucesso reprodutivo de várias plantas, onde se incluem culturas agrícolas da nossa alimentação e, portanto, sem alimentação, o setor agroalimentar fica em risco.
E estou a falar da alimentação, mas também podia estar a falar dos medicamentos, que muitos deles são fabricados a partir de substâncias naturais retiradas das plantas. Portanto, é importante termos atenção aos polinizadores. Por último, temos aqui outro exemplo que é o caso de Veneza, que graças ao agravamento das alterações climáticas que provocam uma disrupção de serviços de ecossistema, neste caso serviços de regulação do clima e regulação hídrica, acabam por acontecer algumas situações, por exemplo, cheias neste caso, que no caso de Veneza afetam o setor do turismo, portanto, que é um setor muito importante no caso de Veneza. Explorando então a importância do capital natural para as empresas. Em primeiro lugar, é nítido que todas as empresas dependem de bens e serviços naturais, e isto a vários níveis, quer seja pelo uso direto de água, energia, matérias-primas no processo produtivo, ou então também mais indiretamente por dependências a montante ou jusante da sua cadeia de abastecimento. E o que é que isto quer dizer? Que qualquer flutuação que haja na disponibilidade de recursos e no bom funcionamento dos ecossistemas pode ter um impacto na performance das empresas. Por outro lado, as empresas e a economia impactam o ambiente. E novamente podemos ter aqui impactos mais diretos, por exemplo, impactos no local ou na zona onde operam, na exploração direta de certas matérias-primas, mas também impactos menos óbvios que podem estar não tão visivelmente identificáveis. E esta ligação entre capital natural e as empresas também vai resultar em riscos e oportunidades. E de outra forma também em custos e benefícios. Portanto, é inevitável que surjam desafios e é uma boa gestão que acaba por determinar o sucesso da empresa em termos de percepção e resolução do risco e também da melhor forma de aproveitar as oportunidades que vão surgindo também desta nova visão. Queremos aqui realçar que é realmente fulcral que sejam estudados e identificados e avaliados tanto impactos e dependências diretos como os indiretos. E isto leva-nos claramente à questão da cadeia de abastecimento, ou seja, não são só os impactos e dependências que estão diretamente na esfera da empresa, mas também aqueles que por vezes são originados em atividades anteriores, por exemplo, na extração e outros processamentos que são anteriores à ação da empresa. E também em resultado de ações posteriores ao funcionamento da empresa, a jusante, por exemplo, no transporte ou no descarte de resíduos. E hoje em dia nós acabamos por ter cadeias de valor bastante complexas e nesta complexidade as empresas correm o risco de perder a noção de onde vieram os materiais que serviram para os seus produtos e serviços e para onde é que eles seguem após estarem na empresa. Portanto, queremos dar aqui um foco muito importante na consideração de toda a cadeia de abastecimento, que detém impactos em todas as suas etapas, que requer sem dúvida uma orientação para tal por parte da gestão da empresa. E a verdade é que sem o capital natural os restantes capitais não existem, pois o capital natural acaba por englobar os restantes capitais na medida em que fornece o básico para a empresa funcionar. Sem um número de recursos e serviços de natureza, a empresa não consegue operar, porque sem o capital natural, os outros capitais ficam sem alicerce e, portanto, não se vão sustentar individualmente nem se vão desenvolver. E aqui cabe-nos refletir de que é que vale ter uma excelente performance financeira, por exemplo, se para isso estamos a subexplorar recursos importantes de que nós necessitamos para a nossa empresa e a degradar eventualmente o nosso planeta e impor consequências a nós próprios enquanto empresa. E a verdade é que já tem ocorrido uma mudança de visão neste sentido, no de englobar o capital natural na estratégia da empresa, mas ainda há um caminho a percorrer e é então essencial perceber a ligação entre os vários capitais de uma forma mais holística e integrada, para que possamos assegurar a sustentabilidade do negócio a longo prazo. Também quisemos trazer este dado porque ele é muito elucidativo. É um dado que está presente neste relatório do World Economic Forum, que foi publicado em janeiro, que nos informa de que está estimado que mais de metade do PIB mundial é moderada ou altamente dependente da natureza e dos seus serviços. Não é possível mesmo ignorar estes desafios com que nos confrontamos e temos que assumir que é necessário algum tipo de mudança em quase todos os negócios. Devemos aqui notar que existem setores especialmente vulneráveis por estarem mais expostos a esta dependência, quer seja diretamente pela cadeia de fornecimento, como a área florestal, a agricultura, a pesca, a aquacultura, o setor alimentar, construção, energia, etc. Outros estão menos, mas de algum modo acabamos todos por estar afetados. E agora, o que é que as empresas podem ganhar com a integração do capital natural na sua estratégia? Aqui identificámos algumas ações
com as quais as empresas obtêm vantagens. Claro que isso não se esgotam aqui, mas quisemos trazer estes pontos assim mais básicos, partindo de uma ação primeira e mais importante, que é de fazer uma identificação e avaliação de impactos e dependências. Em primeiro lugar, se nós fizermos esta identificação e avaliação de impactos e dependências, vamos poder reconhecer quais é que são as oportunidades que podemos aproveitar e quais os riscos a que estamos mais expostas. Depois, as empresas, ao terem então este tal bom conhecimento dos impactos e dependências e, consequentemente, das oportunidades e dos riscos, também vão ter uma maior facilidade em comparar opções, quer seja entre produtos e materiais, projetos, processos, e conseguem perceber também qual é que será a mais viável, tanto para a própria empresa como também para o próprio ambiente. Também é muito importante que as empresas identifiquem o impacto que têm nos vários stakeholders. Isto é extremamente relevante na ótica das empresas, como sabemos, são peças-chave para a sua atividade, os stakeholders. E para além disto, também não só o conhecimento acerca de si própria e da atividade e dos impactos e dependências é importante, mas também a forma como vamos divulgar, reportar e comunicar. Se soubermos exatamente onde vamos ter mais impactos, também vamos estar mais capazes de comunicar eficazmente e de uma forma mais clara e transparente. Portanto, é importante erguer uma boa estratégia de comunicação, quer internamente, quer externamente. Por último, as empresas também adquiriam uma vantagem a partir da valoração dos impactos e dependências já identificados, que passa muitas vezes pela atribuição de um valor monetário, que vai estimar o valor líquido ao total do impacto da empresa no ambiente ou mesmo na sociedade. Já existem alguns documentos e guias que as empresas podem utilizar para começar a fazer esta gestão do capital natural, mais concretamente os impactos e dependências relativamente ao capital natural, e medir e valorizar as consequências que daí decorrem. Aqui temos o exemplo do Protocolo de Capital Natural, que é um documento produzido pelo Natural Capital Coalition. É um modelo standardizado e aceito globalmente que permite às empresas perceber passo a passo como é que podem integrar e valorar o capital natural na sua estratégia. Agora, como não podia deixar de ser, queria trazer alguns exemplos de empresas que todos conhecemos, porque é sempre bom ouvirmos bons projetos, boas iniciativas e ver que isto pode trazer mesmo vantagens e que já existem empresas que estão a fazer coisas positivas. Vou começar pela EDP. Apresento-vos aqui um caso de reintrodução de uma espécie que estava muito ameaçada em Portugal, e até os últimos indivíduos residentes acabaram por deixar de nidificar devido ao aumento da presença humana, entre outras causas, nomeadamente o turismo na zona da Costa Vicentina, acabou por levar a que esta espécie deixasse de nidificar em Portugal. O que é que aconteceu? A EDP, em parceria com o Centro de Investigação, o CBU, financiou um projeto que permitiu transferir 56 juvenis desta espécie para a Albufeira do Alqueva, que foi o local selecionado para fazer esta reintrodução, para exatamente fomentar o regresso das águias pesqueiras a Portugal. Este projeto foi então apoiado durante 8 anos e teve resultados positivos, porque o que é facto é que as águias voltaram a nidificar em Portugal. Este projeto é então um muito bom exemplo para um contributo de uma empresa para a conservação de uma espécie a nível regional e também de combate à perda da biodiversidade decorrente da influência humana, mas também é um bom exemplo de cooperação entre o mundo empresarial e o mundo científico. Agora passo aqui ao caso da Lipor, que ao longo de 40 anos existiu um aterro sanitário, o Dermesinde, que recebia grande parte dos resíduos urbanos dos municípios do Grande Porto. E estes resíduos eram então tratados pela Lipor. Em 2009, de forma a compensar as décadas de acumulação de efeitos ambientais prejudiciais, a Lipor decidiu implementar um projeto de selagem, recuperação e valorização ambiental e paisagística do espaço do antigo aterro. Assim, passado um tempo, o aterro foi transformado num parque lúdico, o Parque Aventura da Lipor, e o que nós vemos é que passamos de um espaço altamente poluente e desagradável para um local de interesse público e benéfico para a comunidade, que ao mesmo tempo também cria valor para a empresa, para além de poder promover neste espaço valores positivos para a biodiversidade e para os ecossistemas. Agora trago-vos aqui a Navigator, que sendo a maior produtora florestal privada em Portugal, segue uma estratégia que tem por base a gestão florestal sustentável, procurando então promover a valorização da floresta e de valores naturais e socioculturais existentes no património que está sob a sua responsabilidade.
Portanto, isto implica que no seu modelo de gestão florestal inclua uma avaliação de riscos e oportunidades, bem como de impactos e da sua mitigação, e um quadro de boas práticas que é aplicado em todas as operações da empresa, para além da Navigator também apostar em certificação. Também a conservação da biodiversidade integra o seu modelo de negócio, erguendo toda uma estratégia neste sentido. Fazem um mapeamento de zonas de interesse para a conservação, classificaram também áreas de alto valor de conservação, seguindo alguns critérios, como posso dizer, por exemplo, ecossistemas raros, ameaçados ou em perigo de extinção, zonas críticas para a proteção de bacias hidrográficas, zonas críticas para a identidade cultural tradicional das comunidades locais, entre outros. E trago aqui um exemplo que é, graças ao ajustamento das operações ao ciclo biológico das espécies, a população de águias de Bonelli, que era uma espécie ameaçada e é na Península Ibérica, tem vindo a demonstrar uma evolução positiva. Por último, a REN, que para minimizar e compensar os impactos na flora e uso do solo resultantes da construção e manutenção das suas linhas aéreas de transporte de eletricidade, que se situam precisamente em terrenos florestais, e também ao mesmo tempo a dar resposta à legislação em vigor, nomeadamente relacionada com a defesa da floresta contra os incêndios, optou por erguer uma estratégia de arborização. Esta estratégia está em vigor desde 2010, gerou um plano de reflorestação destes locais e já levou à plantação de 1 milhão de árvores numa área superior a 2.000 hectares. O que nós vemos aqui, então, é uma empresa que está a fazer mais por aqueles locais que acaba por mais impactar, porque é onde ela coloca as suas redes de linhas aéreas, e, portanto, acaba por fazer uma compensação e dos impactos que tem, trazendo melhorias ao local e maximização dos serviços de ecossistema e da biodiversidade nesses locais. Pronto, agora queria só deixar aqui a nota, se todos puderem preencher o nosso questionário de satisfação. Esta minha sessão acaba por aqui, mas queria deixar esta nota porque é muito importante para nós termos o vosso feedback e vou deixar aqui no chat desta sessão para que todos possam aceder facilmente. Pronto, obrigada, espero que tenham gostado e vou então agora dar a palavra aos nossos convidados à EDIA, que de certeza que vai ser um momento muito, muito bom para todos e obrigada. Então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite do BCSD, do Gabriel Voto e da Sofia Redes, para nos desafiarem a apresentar um bocadinho do nosso projeto, portanto, o projeto da Alqueva, por um lado, e depois tínhamos alguns exemplos ou algumas práticas que temos vindo a implementar. Decidimos apresentar-vos o Parque Natureza de Nodar, portanto, um projeto que já tem alguns anos, que talvez, não sei, mas que talvez alguns possam conhecer, como uma das medidas de boas práticas que a EDIA implementou no âmbito do projeto de Alqueva. Antes disso, portanto, eu começo só por apresentar aqui um pequeno resumo, até para quem possa não conhecer com alguma proximidade o projeto da Alqueva, apesar de talvez seja comum para muitos. Vou só aqui partilhar o ecrã. Uhum. Já está a aparecer. Já está? Sim, já conseguimos ver. Então, pronto, basicamente eu vou aqui tentar com alguma, que não seja muito demorado, mas fazer só aqui um enquadramento do projeto da Alqueva. Portanto, a Alqueva, como o maior projeto hidroagrícola em Portugal em desenvolvimento, que atualmente, portanto, chegará aos 170 mil hectares de regadio, incluindo 30 parques industriais nos vários concelhos abrangidos pelo empreendimento. Portanto, uma albufeira com uma superfície de 250 km², portanto, provocada pela construção da barragem de Alqueva. Portanto, uma área de influência em que podemos ver, portanto, a área, portanto, ao nível do Alto e do Baixo Alentejo e de alguma parte do Alentejo litoral, portanto, em que esta área acaba por estar muito próxima dos mercados,
uma eficiência na gestão e na monitorização do sistema, que inclui solos de boa qualidade e que hoje em dia se caracteriza por modernas infraestruturas. Só talvez, acho que no seguimento da apresentação vamos ficar com essa ideia, mas é curioso até na semana em que estamos, a questão e que a Ana também falou logo no princípio, e o Gabriel, na questão daquilo que é a precipitação e a temperatura, principalmente nesta região do Alentejo. E nestes cenários de alterações climáticas, cada vez mais estamos mais vulneráveis. E é curioso, porque nestas últimas 48 horas choveram 20% da precipitação anual média aqui na região. Portanto, temos aqui zonas que nestas últimas 48 horas já choveram 100 milímetros e que hoje em dia as médias na nossa região andarão entre os 400 e os 500 milímetros. E, portanto, logo aí coloca realmente toda esta questão daquilo que é a exploração, o território, a forma como ele está exposto a tudo o que tem a ver com as alterações climáticas. E, portanto, o que nos faz com que, efetivamente, a água é o principal fator limitante para a produção agrícola. A Alqueva tem várias valências, como a seguir já teremos a oportunidade de ver, mas a questão agrícola e a questão da produção tem efetivamente aqui uma importância fundamental. Portanto, o território do Alentejo ocupa 27 mil km², estamos a falar de 1.900.000 hectares de área de superfície agrícola útil. A Alqueva teve uma primeira fase em que beneficiámos 120 mil hectares, portanto, dotámos 120 mil hectares de terrenos agrícolas com a possibilidade de regar e no final do projeto chegaremos a uma área de 170 mil hectares. O que é que este projeto não é de todo só um projeto agrícola e, portanto, todo o empreendimento, aquilo que trouxe, aquilo que permite é fundamentalmente, os objetivos foram a criação de uma reserva estratégica de água. Portanto, nós sabemos, portanto, nos anos 80, nos anos 90, as questões da dificuldade que havia no abastecimento público e, portanto, a necessidade de fornecer vilas e aldeias em que nós ainda temos a imagem de ver os autotanques dos bombeiros a ir a determinadas povoações para fornecer água, visto que as barragens, as albufeiras que existiam no território não tinham disponibilidade suficiente e, portanto, a Alqueva trouxe essa garantia, uma garantia de abastecimento público, abastecimento agrícola e industrial, produção de energia limpa. Portanto, já vamos ver também, porque com a Alqueva construímos duas centrais e 5 mini-hídricas, portanto, o que também trouxemos essa parte a todo este sistema que não tinha essa disponibilidade. Potenciar o ambiente. Portanto, a Sofia falou nesse exemplo da águia pesqueira, existem outros exemplos que com a Alqueva mereceram atenção e no qual a EDIA tem feito dentro daquilo que são as medidas de compensação e minimização de impactos, trabalhos em algumas áreas. Desenvolvimento da agricultura e agroindústrias, talvez o setor ou a área que teve uma maior evidência e exposição nos últimos anos. Desenvolvimento do turismo de qualidade, portanto, cada vez mais a Alqueva começa a ser um destino turístico, independentemente agora da situação complicada que atravessamos. Todo o interior e a Alqueva começam cada vez mais a afirmar-se em termos de destino, novas oportunidades de negócio e dinamização do mercado de emprego. Portanto, era fundamental poder conseguir contrariar a tendência que verificávamos nos últimos anos em termos daquilo que era o desemprego e aquilo que era o êxodo das pessoas que saíam do interior para as principais cidades no litoral. A barragem, portanto, o sistema, o Alqueva é composto principalmente pela barragem de Alqueva, que tem 2 centrais hidroelétricas, a barragem de Pedrógão, que é uma barragem ajusante que serve de contraembalse, portanto, permite
que a central hidroelétrica produz energia com a queda da água da Alqueva para Pedrógão, mas ao mesmo tempo possa bombar e, portanto, essa água é reutilizada novamente, porque esse sistema é um sistema reversível que permite que essa água volte novamente à Alqueva. Uma rede primária com 5 mini-hídricas, portanto, no seguimento dos canais principais, e uma rede secundária de rega. Portanto, só aqui umas imagens da barragem da Alqueva e da barragem de Pedrógão, com algumas de características. Que também não, uma imagem dos canais e, portanto, basicamente temos a barragem da Alqueva, temos a barragem de Pedrógão e depois temos uma rede primária composta por 23 barragens intermédias. Portanto, são barragens que algumas já existiam e ficaram ligadas à Alqueva e outras foram construídas durante estes 20 anos, durante estes últimos 25 anos de projeto, 5 centrais mini-hídricas, 277 km de canais e 6 estações elevatórias. Isto na rede primária, que é a rede principal. Isto é um exemplo de um reservatório que foi construído no âmbito da obra. Curioso, esta ilha no reservatório foi o que é só uma curiosidade, mas foi uns vestígios arqueológicos que foram, portanto, que se encontraram neste ponto e que conseguiu-se compatibilizar com o projeto e com a engenharia na fase de construção para não haveria necessidade de os destruir e mantivemos estes vestígios aqui, mantendo a funcionalidade do reservatório. Portanto, uma imagem de um canal a céu aberto da rede primária. Hoje em dia, as opções que fazemos em termos de obras já são tudo adutores, portanto, já são canais enterrados, mas estes ainda foram construídos a céu aberto. E entramos para a rede secundária. Portanto, depois desta rede primária, desta rede principal estar construída, depois daí derivam condutas que vão beneficiar e, portanto, vão levar água, digamos, àquilo que são os terrenos agrícolas. E, portanto, aí estamos a falar de 120 mil hectares concluídos em 2016 e 50 mil hectares que foram iniciados em 2019 para fecharmos, digamos, aquilo que é a componente hidroagrícola da Alqueva nos 170 mil hectares. Estamos a falar de 23 reservatórios de regularização, 37 estações elevatórias, 1.577 km de condutas e 3.973 hidrantes. Portanto, hidrantes são os pontos de entrega de água na parcela do agricultor. Portanto, isto é uma imagem da tipologia de um reservatório de regularização da rede secundária. Portanto, também aqui podemos ver, em que temos o reservatório e depois junto ao reservatório temos a estação elevatória, portanto, que distribui a água depois para aquilo que são os perímetros de rega, portanto, as áreas beneficiadas. Portanto, uma imagem também do interior da estação elevatória, onde se vê os vários grupos, portanto, as várias bombas de distribuição, e aqui uma imagem do hidrante, portanto, o ponto de entrega de água já junto à parcela do agricultor. Portanto, em termos de território, quando tivermos concluído toda esta área de intervenção, portanto, falamos dos 170 mil hectares, portanto, a verde, conseguimos ver aquilo que é a área que já está beneficiada, e a amarelo, com cor de laranja, vemos a área onde estamos a desenvolver neste momento, portanto, projetos e alguns deles já estão em obra para equipar os tais mais 50 mil hectares. Referir também que este sistema tem 3 pontos de bombagem principais, que é a estação elevatória dos Álamos, que é a principal estação e que está na Albufeira da Alqueva, com uma capacidade de bombar 43 metros cúbicos por segundo. E depois temos outras 2 estações junto à barragem de Pedrógão, uma para a margem esquerda e outra para a margem direita desta Albufeira. As centrais hidroelétricas, portanto, a Alqueva tem neste momento 2 centrais, portanto, com uma capacidade instalada de 520 megawatts. Em Pedrógão existe mais uma central com uma capacidade de 10 megawatts e depois existem 5 mini-centrais, 5 mini-hídricas que estão no seguimento daqueles canais da rede primária com uma capacidade total de 9,6 megawatts.
Mas, na realidade, portanto, toda esta obra e toda esta intervenção, durante estes anos, causou efetivamente mudança. E o que é que mudou com a Alqueva? Eu trago-vos aqui alguns exemplos a nível daquilo que foi a alteração do território, para depois também fazer um bocadinho aqui a ligação depois para a apresentação da Débora, que vos vai apresentar o Parque de Natureza de Nodar. Mas, efetivamente, com esta disponibilidade de água, com esta garantia de água, estando a falar sempre de terrenos com aptidões elevadas em termos agrícolas, o território mudou. E essa mudança veio, a nível cultural, a nível daquilo que é a ocupação cultural, trouxe novas culturas, trouxe outras culturas que puderam aumentar a sua área de ocupação, e efetivamente passámos de uma área daquilo que era o sequeiro tradicional para uma área de regadio, onde o olival ocupa uma das áreas, a maior área atualmente em termos do sistema, mas depois também começa também a aparecer o amendoal, começam a aparecer outras culturas talvez que fossem, portanto, menos usuais na região, nomeadamente a uva de mesa, portanto, onde já temos alguns projetos com alguma dimensão e expressão no território, mas também a produção de nozes, a produção de laranja e outros projetos talvez com outras culturas que eram menos tradicionais, nomeadamente a produção de romã, outra fruta de caroço também que vai aparecendo, uma produção maior e também mais significativa em culturas, nomeadamente o milho, mas também a cebola, o alho, a vinha que já tinha tradição, mas que permite, com esta garantia de água, dotar todas estas áreas e fazer com que as culturas sejam menos deficitárias em água, e muitas outras culturas que, entretanto, foram se instalando, nomeadamente tomate, pimento, mas também culturas aromáticas e medicinais, brócolo, melão, melancia, grão de bico. Portanto, acabámos por ir, à medida que as áreas e os terrenos foram se disponibilizando e foram tendo esta disponibilidade de água, então o mercado começou a funcionar, e neste momento temos aqui uma diversidade muito, muito grande de culturas, a abóbora, também projetos de menor dimensão, mas hoje em dia também temos projeto de bambu, beterraba. Portanto, acabamos por ter aqui vários exemplos de culturas que sem água não teríamos no território. No entanto, e um bocadinho já fazendo aqui a ponte para a apresentação seguinte, tudo isto é um desafio, não é? E cá está, a EDIA é uma empresa, portanto é uma empresa pública, com capitais exclusivamente públicos, e que tem na sua missão uma missão de desenvolvimento do território. E, portanto, não é só uma empresa de venda de água, de construção de projetos hidroagrícolas, mas sim é uma empresa de desenvolvimento, e é nesse sentido que deve ter presente a sua atuação. E que, efetivamente, esta alteração toda que assistimos, seja com áreas ocupadas pelas albufeiras, seja com a construção de canais e de condutas e de caminhos, e com a ocupação do território e desta área beneficiada, com esta diversidade de culturas, torna-se efetivamente também uma necessidade que este projeto tenha sensibilidade e tenha em linha de conta os impactos que esta obra com esta dimensão tem. E, portanto, o Parque de Natureza de Nodar acaba por ser um exemplo de uma das medidas que a EDIA tem em desenvolvimento, com vista a minimizar os impactos provocados por esta obra. Não é? Porque, ao mesmo tempo que sabemos que e o objetivo, efetivamente, do Estado era que tornar uma área do território significativa mais produtiva, mais rentável, mas não descurando todas as questões, nomeadamente de biodiversidade e questões de meio ambiente, e hoje em dia muito daquilo que se fala realmente em termos de sustentabilidade.
Portanto, eu basicamente acabo aqui a minha apresentação, um bocadinho para também novamente agradecendo o convite e deixando e fazendo aqui já a ponte para a Débora, para que nos apresente o Parque Natureza de Nodar, que efetivamente é um projeto que é dia desde muito cedo, imprimiu muito do seu trabalho, do seu esforço para conseguir ter digamos, um local, um projeto demonstrativo daquilo que é a utilização múltipla do território. Muito obrigado. Obrigada. Vamos então ouvir a Débora, que vai apresentar então o projeto do Parque Natureza de Nodar. Vou então por aqui. Está. Bem, enquanto a Sofia vai partilhando a minha apresentação, gostava então de agradecer a oportunidade de virmos aqui apresentar o Parque de Natureza de Nodar. Com muita pena minha, tem que ser desta forma, porque o ideal seria mesmo estarmos todos, hoje que se calhar com um dia um bocadinho chuvoso, mas estarmos todos lá no parque, seria a melhor forma de vos apresentar este projeto. Portanto, o nosso slogan que nós gostamos de usar é com vista para tudo e à vista de ninguém. Portanto, nós estamos aqui neste cantinho de Portugal, que eu vou pedir à Sofia para passar. Portanto, para quem não conhece, estamos situados em Barrancos, numa zona que faz fronteira com Espanha, e fazendo zoom podemos ver a área de abrangência do parque, que é esta área que vocês podem ver aqui. Portanto, e agora no mapa, podemos então passar ao slide seguinte. E fazendo a ponte do que o engenheiro Diogo nos apresentou, a Herdade da Coitadinha foi o local escolhido para a IDIA para fazer uma medida de compensação pela perda de habitats de ecossistemas quando a construção da barragem de Alqueva. Portanto, e podem-se perguntar porquê assim nesta zona que é tão afastada da zona de intervenção direta da barragem, e foi porque realmente esta herdade é uma herdade com cerca de 1000 hectares, é abrangida pela Rede Natura 2000 e é uma zona de proteção especial que é designada Mourão Barrancos. Portanto, tem uma grande riqueza em termos de biodiversidade. É depois uma área, podemos ver então o slide seguinte. É uma área que está delimitada a norte pelo rio Ardila e a sul pela Ribeira de Múrtega. Portanto, a maior parte desta herdade é constituída por montado de azinho, e depois, claro que estas zonas de zonas ripícolas também conferem outro potencial em termos de biodiversidade. E, passando ao slide seguinte, vou-vos então partilhar convosco qual é a missão deste projeto, que é então promover o desenvolvimento rural através da demonstração prática da potencial conexão entre 3 vértices, que são a agricultura, o turismo e a conservação da natureza. Este projeto foi então elencado por a IDIA e foi inaugurado em 2006. Porque é que a IDIA escolheu esta herdade? Em termos de biodiversidade, é uma área que tem um grande potencial e desde o início do seu projeto que temos uma equipa de biólogos que nos acompanha nesta questão da monitorização da biodiversidade. E o plano de monitorização do Parque Natureza de Nodar pretende quantificar as alterações da biodiversidade que sejam decorrentes do nosso programa de gestão.
nas múltiplas componentes, estabelecendo as bases para uma gestão adaptativa. Isto significa o quê? Basicamente que temos que conjugar os 3 vértices do projeto, portanto a agropecuária, florestal, com o turismo e a conservação da natureza, de modo a que seja possível exponenciar todo o valor do Parque de Natureza de Nódar. Isto significa, por exemplo, que se tivermos uma espécie protegida, como é o caso do gerânio, que está presente no slide seguinte, o gerânio malviflorum é uma espécie nova para Portugal e, como vocês podem ver aqui no mapa, a única zona que existe é mesmo no Parque de Natureza de Nódar, e a população mais próxima desta espécie encontra-se em Espanha e até numa zona até muito afastada. Esta espécie, por exemplo, quando os botânicos a encontraram no parque, foram logo acionadas uma série de medidas de proteção para que o nosso efetivo bovino não vá fazer pastoreio para esta zona. Portanto, temos basicamente que pôr frente a frente os nossos biólogos com a equipa agroflorestal e depois também com quem nos visita, com os nossos turistas, para que todos os cuidados se tenham com as várias vertentes do parque. Desde o início do projeto também que é feito outro tipo de monitorização, agora já referente às aves. Portanto, este é o mapa do parque. E podem ver aqui algumas zonas da amostragem que os nossos ornitólogos foram avaliando ao longo dos anos. Depois, relativamente a um projeto mais específico, que tem que ver também com a biodiversidade, e aqui a um nível maior, é o projeto de reintrodução do lince ibérico. A nossa cota-parte neste projeto tem que ver com o repovoamento de coelho bravo. O parque tem uma série de cercados para repovoamento de coelho, para alimento do lince, e depois fazemos também ações de melhoria de habitat para o repovoamento na restante área do parque. Fazemos capturas de coelho bravo para vacinar, repovoar e estudar os níveis de infecção da febre hemorrágica, e depois uma outra ação é fazer o controle de predadores que temos a ver no slide seguinte, que são detectados através de um projeto que temos de fotoamadrilhagem, e que então podemos encontrar algumas das espécies que andam também por volta dos cercados do coelho. Depois, passando ao slide seguinte, vou-vos falar algumas das ações que temos neste vértice da gestão agroflorestal. Portanto, no parque, tudo o que produzimos é em modo de produção biológico, seja relativamente ao efetivo de vacas mortolengas e carbonesas, como de plantas aromáticas. Depois também recebemos na altura da montanheira, que começa agora em novembro e que vai até fevereiro, a montanheira do porco preto, que basicamente se vai alimentar de bolota no nosso montado. O Parque de Natureza de Nódar está certificado como gestão florestal sustentável e também pertence à zona de intervenção florestal de Barrancos. No parque temos também constituída uma zona de caça turística. Depois, especificamente falando de alguns projetos, é de referir um projeto que se chama OAK Regeneration, que é referente aos estudos das doenças que se têm vindo a desenvolver no nosso montado, nas nossas árvores, e um outro especificamente que vou apresentar de seguida, que é o projeto Life Montado Adapt. Portanto, este projeto Life, que podemos ver no próximo, podemos passar ao próximo slide,
uma vez que se prevê neste território mais árido que a temperatura média anual suba até 2100, 1,5 graus, e que estas sejam algumas das consequências dessas alterações, portanto, a seca das azinheiras e carvalhos, a redução da avifauna e de produção de mel, e também a diminuição da precipitação ano após ano. Uma equipa da qual temos o privilégio de fazer parte determinou uma série de medidas de estudo de algumas adaptações que podemos fazer introduzindo algumas espécies e algumas alterações no que é conhecido como sendo o montado nos dias de hoje. E então estas foram algumas intervenções que fizemos no Parque de Natureza de Nódar, podemos ver no próximo slide. Portanto, esta é a área do parque, e que eu agora vou-vos dizer, como não dá para ter uma grande noção aqui da legenda, vou-vos falar do que é que temos em cada uma destas parcelas. Portanto, podemos ver no próximo slide que temos uma pequena área, uma horta onde temos as nossas plantas aromáticas e medicinais, que servem para usarmos no nosso restaurante e também para depois embalarmos e vendermos na nossa loja. Temos uma área que é especificamente para turismo de natureza, portanto, em que temos os percursos e uma série de outras atividades. E temos também uma zona que é uma zona de pesca. Temos ainda um pomar, que também o fruto literalmente desse pomar será revertido para o nosso restaurante, uma zona dedicada aos frutos do bosque, e também uma área um bocadinho maior onde estamos a fazer testes com a plantação de pistácio e de amendoeira. Para além destas áreas temos também uma zona que é um banco de forragem, outra área para melhoramento de pastagem natural, outra para produção de forragem e temos também uma zona de experimentação de sobreiros irrigados. Passando ao slide seguinte, temos mais algumas parcelas onde é feita a promoção da biodiversidade através de sobreiros e de frutos do bosque, outra onde é promovida a apicultura e também uma área experimental de estudos de adaptação para algumas espécies, como é o caso da argânia. Depois, acho que finalmente temos uma área para pastoreio e promoção de fauna selvagem, onde colocamos alguns ninhos e abrigos para morcegos. E depois foi criada ainda um corredor, uma mancha ecológica, que funcionará então como refúgio para esta fauna selvagem. Portanto, estas são as parcelas em que estão a ser efetuados alguns testes, algumas experiências, de modo a que se tente que o montado se adapte às novas condições climatéricas que nos esperam. E então no slide seguinte podemos também ver algumas ações que têm sido feitas mais dirigidas ao público infantil, que tem a ver com a plantação de algumas espécies e também com a colocação dos ninhos no parque. Portanto, estas são as ações que temos feito no âmbito do projeto Life Montado Adapte. Agora, passando ao slide seguinte, vou-vos falar do último vértice deste triângulo do Parque de Natureza de Nódar. Portanto, considerando este potencial em termos de monitorização de biodiversidade e tudo que tem a ver com a gestão agroflorestal, faria sentido aproveitar todo o património que já existia no parque, que seja a Casa do Monte e a Casa da Malta, que já pertenciam à herdade da Coitadinha, e outras estruturas como a eira, o moinho de água que foi recuperado, as choças emalhadas que eram abrigos de pastores e as hortas que já existiam,
fazia sentido, depois de melhorar todo o habitat, os habitats que existiam no parque e também este património construído, faria sentido aproveitá-lo para a área do turismo. Portanto, em termos de turismo, podemos então ver no slide seguinte algumas, portanto, aqui podem ver o resultado da recuperação do Monte da Coitadinha, em que temos uma grande oferta em termos de infraestruturas para quem nos visita. Podemos então ver no slide seguinte aqui algumas fotografias do nosso alojamento, portanto a Casa do Monte, que tem 6 quartos, e a Casa da Malta, que tem 4 quartos duplos e depois também camas em camaratas. Portanto, temos no total uma capacidade para cerca de 40 pessoas, para as quais oferecemos também outras estruturas de apoio, como a piscina, o nosso restaurante e uma loja. O que temos também no parque, considerando uma área de cerca de 1000 hectares, é uma rede de percursos pedestres, e todos os percursos também podem ser feitos de bicicleta e até de uns carros elétricos que disponibilizamos a quem nos visita, aos nossos hóspedes, uns carros elétricos que se chamam os no-car. Estes passeios podem ser feitos autonomamente ou, como temos uma equipa de biólogos e de pessoas especializadas nas temáticas do parque, também podem ser consideradas as visitas com guia. Uma vez que temos a capacidade para albergar grupos grandes, e que agora infelizmente tivemos que interromper um bocadinho essa oferta, podemos receber no parque visitas de estudo e organizamos também campos de férias no verão. Portanto, temos um conjunto de atividades de educação ambiental, em que desde a temática do lince, às alterações climáticas, às nossas hortas e a tudo o que tem a ver com a monitorização da biodiversidade, desde as borboletas e passando pelas aves, há uma oferta muito grande para quem nos queira visitar e conhecer um bocadinho o nosso projeto. No parque temos então, resultante do projeto de monitorização da biodiversidade, foram elaborados uns guias de campo para estas várias temáticas, portanto os cogumelos, as aves, a flora, mamíferos, árvores e arbustos, e que temos ao dispor de quem nos visita. Organizamos também piqueniques e workshops temáticos, e estas são assim as 3 principais áreas que desenvolvemos, portanto o geocaching, o dark sky e o birdwatching, que são assim mais específicas. Nós estamos abrangidos pela rede Dark Sky Alqueva, portanto o nosso céu, como podem ver aqui no exemplo desta fotografia, não tem quase poluição luminosa nenhuma, então é possível ver de uma forma muito mais simpática do que nas cidades o nosso céu, e portanto temos 1001 razões para que nos visitem. Depois, passando ao slide seguinte, gostaria só de terminar então esta apresentação referindo que tão importante como a responsabilidade ambiental que temos com este projeto é também a responsabilidade social, e não esquecendo que estamos neste cantinho de Portugal e do Alentejo. Não é por ser um cantinho que deve ser esquecido, e antes pelo contrário deve ser valorizado, e é isso que tentamos fazer em várias ações que dedicamos à população, em atividades que temos todo o gosto em fazer com a Escola de Barrancos, em protocolos que temos também, por exemplo, com a Associação de Caçadores de Barrancos, e em iniciativas como a Vigilância de Incêndios, em que contratamos anualmente uma equipa de barrancos, portanto pessoas de barrancos que nos vêm apoiar, são contratadas para fazer vigilância de incêndios durante a época de verão. Portanto, e não me alongando mais, deixo apenas aqui
alguns convites em forma de fotografia daquilo que temos para oferecer no Parque de Natureza de Nódar, e também aqui os contactos e todas as formas de acederem às nossas redes sociais e irem acompanhando o que vamos fazendo aqui no Parque de Natureza de Nódar e esperar pela vossa visita. Obrigada, Débora e Diogo. Vou então passar ao videozinho que queremos partilhar também. Só um bocadinho. Compartilhar. Pronto. Da vossa parte já está tudo, não é? Já terminamos. Então queria agradecer em primeiro lugar, aliás, primeiro que tudo queria pedir desculpa mais uma vez por este imprevisto, por esta dificuldade técnica que nós infelizmente temos que lidar com isto agora que passámos para o online. Queria também deixar a nota que teria sido bastante interessante poder ter visto este local ao vivo, poder ter a oportunidade de realizar uma sessão mesmo no local, mas infelizmente não é possível, mas também conseguimos ter bastante bem a noção daquilo que vocês fazem. Eu pessoalmente gostei muito de ver e queria agradecer tanto ao Diogo como à Débora
porque acho que é um local que reúne exatamente todas as vertentes que queremos unir, ou seja, temos a parte ambiental, com toda a parte da gestão agroflorestal, da monitorização das espécies, e ao mesmo tempo também conseguimos criar valor económico, tanto pelo turismo como por todas as outras atividades que lá se desenvolvem, e para além disso também envolver a sociedade, ou seja, a parte social, com o turismo e com as atividades desenvolvidas. Portanto, acho que é um projeto muito interessante. Obrigada, penso que todos os participantes devem ter também gostado. Infelizmente agora perdi as perguntas que já tínhamos aqui colecionado, portanto, como estamos agora em altura de perguntas e respostas, queria convidar-vos a participar e a colocarem as vossas questões, tanto quer seja a mim, quer seja ao Diogo ou à Débora. E vou dar aqui um momento para poderem colocar as vossas questões. Se quiserem podem pôr levantar a mão para mesmo expor oralmente, ou podem colocar também nas perguntas e respostas que aqui temos. Vamos então aguardar um bocadinho, ver se alguém tem alguma coisa a dizer. Agora também acabamos por perder alguns dos participantes, mas mesmo assim temos aqui algumas pessoas. Eu penso que havia aqui uma pergunta, antes disto ir abaixo, que era direcionada ao Diogo e ao Alqueva, relacionado com a seca que nós poderemos estar a enfrentar nos próximos anos e se vamos continuar a conseguir abastecer todos os locais. Era algo assim desse género, portanto não sei se a pessoa gostaria de perguntar novamente ou se o Diogo queria falar um pouco sobre isso. Também não temos muito tempo, na verdade, mas... A Alqueva tem disponibilidade hídrica para suportar, para aguentar 4 anos de seca seguidos. Portanto, assegurando o fornecimento de água a todas as valências, portanto, o abastecimento público, a agricultura, portanto, a energia. Num cenário de seca, o que poderá acontecer é haver um rateio de água, portanto, em que há setores que serão aqueles em que, em primeiro lugar, seria feito esse rateio, deixando para último, logicamente, o abastecimento público. Mas penso que neste momento não é um cenário que, claro que a Alqueva, temos que olhar para a Alqueva também como um recurso finito, mas por exemplo, estamos a começar um novo ano hidrológico, vá lá, e acabamos com a barragem com a Albufeira com 60% de capacidade. O que nos parece que, e sabendo que já atravessamos aqui 2-3 anos relativamente secos nestes últimos anos, portanto, pensamos que se tivermos um ano hidrológico normal, que é natural que a barragem possa novamente repor um volume significativo de água e portanto, é um cenário que por enquanto não se equaciona. De qualquer das maneiras, é sempre ter em conta que, nomeadamente, e o trabalho que fazemos com outras entidades naquilo que é a sensibilização dos agricultores, portanto, dos produtores, no sentido de que a rega seja o mais eficiente possível. Portanto, isso é fundamental num sistema destes e com a dimensão que a Alqueva tem. Mas até à data pensamos que as coisas estão relativamente controladas. Obrigada, Diogo. Temos aqui outra questão de um participante que pergunta: existe alguma estratégia de promoção e incentivo de projetos de agricultura sustentável e não monoculturas intensivas por parte da EDIA na zona de regadio? Há aqui muitas destas situações resultam do mercado, não é? Portanto, situação do mercado. A EDIA desenvolveu dois projetos, que é a Academia das Aromáticas e a Academia das Hortícolas, e em alguns terrenos que a EDIA tem, derivados, por exemplo, dos processos de expropriação
que desenvolveu, acabou por ficar com alguns terrenos em que promovemos o arrendamento e a instalação de jovens agricultores, ou muito mais virado para aquilo que é a agricultura familiar. Claro que numa escala que estamos a falar de Alqueva e aqui relativamente à questão da monocultura é muito falada a questão do olival e do amendoal, acabamos por ter que trazer para cima da mesa, nomeadamente a questão da sustentabilidade e critérios de sustentabilidade. Portanto, para nós, o que vamos ter efetivamente que olhar, seja a EDIA propriamente, seja o Estado, seja o Ministério da Agricultura, é efetivamente para aquilo que é a sustentabilidade do sistema. Há espaço para tudo, ou para muitas situações, há áreas disponíveis para pequena agricultura. Às vezes a dificuldade é o mercado conseguir depois remunerar esse tipo de agricultura, não é? Porque às vezes os investimentos efetivamente precisam de uma escala que a agricultura familiar e a agricultura digamos, biológica, acaba por ter alguma dificuldade. Nós temos essa experiência em Nodar, porque efetivamente aquilo que produzimos, seja a nível do efetivo bovino, seja a nível das hortas, tudo isso, estamos a trabalhar só aquilo que produzimos é em modo de produção biológico e percebemos efetivamente que, por vezes, o mercado acaba por não remunerar esse tipo de produção. Mas há espaço para isso e eu acho que o importante é percebermos também, olhando para esta escala, que medidas é que devem ser adotadas, seja direcionadas para o Estado, mas também para o investidor, que tenham em conta os critérios de sustentabilidade. Acho que esse é aquilo que poderá ter mais impacto. Obrigada. Se quiser também pode abrir aqui no Q&A, acho que também deve ter acesso às perguntas. Sim, estava a ver. Temos aqui outra pergunta que diz: de futuro é expectável aumentar a área de influência de Alqueva mais para sul, construindo ligações a outras barragens, como por exemplo Monte da Rocha ou do Leite Algarve? A ligação ao Monte da Rocha está prevista. Neste alargamento dos 50 mil hectares, o Monte da Rocha tem um problema grave e abastece algumas povoações, nomeadamente Ourique, portanto essa zona, e está prevista haver uma ligação nesta segunda fase da Alqueva ao Monte da Rocha. Mas cá está, a Alqueva é finito e, portanto, ligação ao Algarve não nos parece de todo. Não nos parece de todo. Há outros projetos que estão, ou outras ideias que podem estar em projeto, ou ainda entre projeto em termos de olhar para o Algarve e em termos de reforço do Algarve, seja com captações mais a jusante no Guadiana, seja com a construção de novas barragens, mas no nosso projeto não está previsto a ligação ao Algarve. Ok. Bem, acho que não, para já, e acho que não vamos ter mais perguntas. Queria agradecer mais uma vez a vossa presença aqui neste webinar. Espero que tenha sido do agrado de todos e se calhar encerramos por aqui. Obrigada. Resto Obrigado boa tarde também. E espero que tenham gostado. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde.